todos os períodos que vivenciamos situações como essa, foi a arte que, de alguma forma, conseguiu cutucar as feridas e conseguiu expor e criar um movimento de resistência, né? Alô, amigos e amigas do Teatro Vila Velha. Começamos mais um episódio da terceira temporada de O Contra-Ataque. Essa é uma temporada especial que faz parte do projeto Casals, Picasso, Neruda, os três Pablos guerreiros contra o dragão da maldade. Hoje, excepcionalmente, eu estou gravando da minha casa e não do Teatro Vila Velha, do Cabaré dos Novos, que tem sido o nosso cenário durante todas as outras temporadas. Isso em função do lockdown decretado pelo governo do Estado. Estamos seguindo todas as recomendações das organizações de saúde e, portanto, o prédio do teatro permanece fechado. Mas o Vila Virtual segue em atividade e estamos aqui com a nossa terceira temporada. A série O Contra-Ataque quer conversar com artistas do Brasil inteiro para sabermos que medidas a comunidade artística pode tomar nesse momento da vida brasileira. O país passa por um momento bastante grave, com o ressurgimento do fascismo em diversas instâncias de poder e entre a sociedade. Grupos identitários, movimentos sociais, partidos de oposição têm se organizado para um levante de resistência. Mas e a comunidade artística? Qual é o nosso papel nesse contra-ataque? Na terceira temporada de O Contra-Ataque, estamos conversando com artistas de toda a Bahia. Hoje vamos conversar com um cineasta, escritor e professor de Vitória da Conquista. Senhoras e senhores, temos aqui conosco Daniel Leite Almeida. Alô, Daniel, seja bem-vindo ao Vila Virtual. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse bate-papo e espero que a gente possa fazer trocas interessantes e potentes. Daniel, a gente está vivendo, de fato, um momento, assim, acredito que sem precedentes, né, na história política do Brasil, e há quem diga, inclusive, que mesmo em relação à ditadura dos anos 60, né, talvez ainda mais grave em muitos aspectos. Como é que você está vendo esse momento? E você, como artista e como professor, como é que você está se articulando para fazer resistência a isso? A gente está num período gravíssimo, um período delicado de opressão e de repressão, né? Inclusive, acho que nós, enquanto artistas, somos os que mais somos afetados, né, por esse governo, esse desgoverno. Mas não nos resta outra coisa senão resistir fazendo arte. Acho que é a nossa ferramenta de trabalho, é a nossa arma, né, de resistência mesmo, de embate. Acho que todos os períodos que vivenciamos situações como essa, foi a arte que, de alguma forma, conseguiu cutucar as feridas e conseguiu expor e criar um movimento de resistência, né? Eu acho que não teríamos saído da ditadura. Eu acho que a ditadura militar é um exemplo disso, né? O que foi os movimentos que surgiram a partir da ditadura militar, um movimento político de resistência, de embate. E eu acho que é isso, é seguir fazendo, seguir cutucando e mostrar nossa força e não calar. Temos que calar, mas a arte ela não pode se calar. Daniel, em relação à articulação, né, a gente tem uma diversidade muito grande dentro da comunidade artística. Nesse momento que a gente se prepara para as eleições de 2022, por exemplo, fala-se muito sobre uma necessidade da elaboração de uma frente ampla de esquerda, mas isso fala-se mais em relação aos partidos políticos. Dentro da sociedade, né, nos diversos espectros que a esquerda tem, a gente também encontra uma dificuldade grande desse projeto conjunto. Como é que você acha que a gente pode caminhar como sociedade civil para a construção de um projeto coletivo de esquerda para o país? A gente se perde muito quando o alicerce, né, dos partidos políticos não é o próprio povo, né? Eu acho que a gente precisa se conectar mais, se ouvir mais. Acho que existem várias folhas dentro desse espectro político mesmo, assim. Eu acho que, inclusive, nós, enquanto artistas, eu tenho presenciado movimentos em relação a isso, temos muito a contribuir nesse sentido, assim, de realmente pensar em um movimento que a favor da democracia, porque é isso, assim, a gente não tem que pensar mais em partido A ou B. A nossa defesa precisa ser a democracia, a manutenção da democracia, né? Recentemente eu vi que existe um movimento com vários artistas
de mais renome, assim, Chico Buarque, Marieta Severo, assinando um manifesto pedindo socorro, denunciando a situação que o Brasil vivencia hoje, né, com esse governo genocida. Eu acho que é esse o primeiro passo, assim, a união da classe artística em prol da democracia. Não sei se eu teria uma receita, eu não saberia dizer como. É uma coisa que o governo de Bolsonaro usou muito bem, que é a força das mídias e a conexão com o povo, com a grande massa. Às vezes eu tenho a impressão de que a arte ela está muito desconectada com a população, sabe? Ela quer refletir o que a população deveria ser, mas a população não se enxerga naquilo que a gente produz. Isso é um problema. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa analisar o que temos feito, por que nós estamos tão distante do povo, sabe? Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer urgentemente. E que eu acho que se perdeu bastante, assim. Eu acho que o grande auge da esquerda é exatamente esse período em que há um trabalho de base. Existia um trabalho de conscientização ali nas periferias, sabe? Eu acho que a gente meio que se perdeu nisso e ficou muito numa briga por partidos, sabe? Uma briga partidária. Acho que isso nos enfraquece. A gente está vivendo um momento muito surpreendente no Brasil em relação a esse movimento de, vamos dizer, de orgulho da ignorância. Existe um setor da sociedade que se coloca aí, os representantes que estão no governo nesse momento são voz disso, não é de um orgulho da ignorância, vamos dizer assim, de um combate ao pensamento, do negacionismo científico, do desprezo pela cultura. A quem que você atribui esse fenômeno? Você, como professor, inclusive, que trabalha com o saber, como é que você enxerga esse desprezo pela educação, pela cultura, e a quem que você acha que pode ser atribuído esse fenômeno? Às vezes eu tenho a impressão de que a gente anda em círculos, né? Se no início do século XX a gente teve a revolta das vacinas, que também era um negacionismo e tal, e vivemos outras ditaduras, né? A ditadura de Vargas. E parece que a gente sempre anda em círculos e nunca a gente evolui em vários aspectos, mas outros parece que nos assombram como fantasmas que sempre retoma. Aí eu, enquanto professor, preciso analisar onde é que erramos, sabe? Enquanto educadores. Minha vida enquanto educador foi basicamente toda em escola pública. Acho que a gente tem um ensino que tem seus problemas, mas que tem as suas potências. E sou fruto da escola pública também, sempre estudei em escola pública. Mas, de alguma forma, eu fico me perguntando, será se faltou algo assim, para a gente, alguma coisa passou? Mas, por outro lado, a gente também tem educadores que são negacionistas, né? Não sei como. Assim como a gente tem artistas que são reaças, que são, sabe? Me parece que são coisas que se contradizem, né? São coisas que não tem como ser. Não consigo acreditar numa arte que seja reaça, sabe? Numa arte que seja de direita, digamos assim. Porque eu acho que a arte, ela existe, inclusive, para incomodar mesmo, para incomodar as coisas que estão aí, sabe? Que estão colocadas. O auge aí também das igrejas protestantes, porque, de alguma forma, o negacionismo, infelizmente, tem um vínculo muito grande com a religiosidade. Aí a gente vai pensar desde a Idade Média. Há sempre uns lugares de contradições, né? Por um lado, esses períodos foi importante para algumas linguagens artísticas, por outro, havia essa coisa da negação da ciência, sabe? A educação vinculada a um preceito religioso, a um lugar moralizante, etc, etc. E depois as coisas vão se alterando. Eu acho que a gente é muito refém dos tempos, sabe? Agora a gente está no tempo em que há um apogeu muito grande das igrejas protestantes, isso está atravessado dentro da política, né? Nunca tivemos bancadas evangélicas tão grandes dentro da política, mas eu não tenho uma resposta dada sobre o porquê. A minha impressão é que a gente sempre fica dando voltas. Acho que em algum momento a gente vai vivenciar um período interessante, mas parece que a gente nunca aprende. Talvez eu seja um pouco pessimista, mas eu acho que olhar para a história, olhar lá para trás, vai dando isso, assim, esse desconforto. A nossa democracia é muito frágil, né? A impressão que ela é muito nova, é muito recente e qualquer coisa. Eu acho que eu nunca pensei que ela fosse tão frágil quanto, enfim, o que nos provou o golpe de 2016, né?
Em relação a esses ciclos de grande movimentação de criatividade, né, de liberdade, de movimentos à contracultura, movimentos que trouxeram ânimo para o país, o tropicalismo, né, gerações de artistas, principalmente, que reagiram positivamente. Você acha que pode estar vindo também, em contrapartida, um ciclo positivo de criatividade, de reflorescimento de coisas que o Brasil possa ter perdido? Eu falava sobre isso com um amigo há um tempo, de que também, por um lado, esses períodos de repressão trazem várias questões relacionadas às estruturas sociais, mas, por outro lado, nos tira da zona de conforto. Nós, enquanto artistas, somos obrigados a sair da zona de conforto, né? Aí eu vou pensar, por exemplo, na Era Vargas, na ditadura, em que você tem o modernismo. Aí você vai pensar no movimento da música na ditadura militar, a literatura pós-moderna, que também vem com grande força. Então, nomes como Ferreira Goulart, que vai fazer um movimento muito interessante, neoconcretismo, concretismo, a poesia praxe. Então, cinema, o que é o cinema? O grande auge do cinema no Brasil é no período da ditadura militar, Glauber Rocha, sabe? Então, o cinema novo e tal. Esse pessoal, eles foram obrigados a sair da zona de conforto, assim como nós estamos sendo obrigados. Tem esse lugar também, assim. Quando estamos em períodos como esse que vivenciamos, nós artistas somos obrigados a repensar o fazer artístico, a criar alternativas de sobrevivência, sabe? E isso acaba surgindo também novos celeiros criativos. Eu vivo na cidade de Vitória da Conquista, então é uma cidade no interior, que a gente está começando agora a fazer um movimento de cinema aqui. Vivo aqui desde 2013, sou goiano, então venho também de uma cidade do interior também, e eu sei o quanto é difícil, por exemplo, sobreviver fazendo arte nos interiores do Brasil. Já é difícil sobreviver enfim, nas grandes metrópoles e tal. Já é difícil sobreviver no eixo fora Rio-São Paulo, né? Piorou ainda nos interiores. E eu tenho percebido o quanto está potente a produção artística aqui na cidade, o quanto está potente a mobilização, sabe? O que a gente falou, a união dos artistas aqui para mobilizar e para brigar por políticas públicas, para discutir nosso fazer artístico, para discutir a nossa função dentro da sociedade, discutir a própria sociedade. Então, assim, acho que talvez em um momento mais cômodo, talvez isso não nos inquietaria a criar esses movimentos, sabe? Eu acho que momentos como esse nos obriga a criar movimentos de resistência. E quando a gente cria movimentos de resistência, logo a gente repensa o fazer, logo surgem coisas novas, sabe? Logo a gente tem, inclusive, inovações, porque surgem coisas inovadoras dentro do fazer artístico. Isso é potente, isso é interessante. Você tem um filme que se chama Alice dos Anjos, não é? Que é uma Alice no País das Maravilhas, só que ambientada no interior do Brasil, né? No sertão. Eu queria falar do filme também, mas também queria puxar uma questão que é essa necessidade, que me parece muito importante para nós entendermos o nosso contexto. E aí, falando aqui de política, a gente tem contato com muitos movimentos internacionais, sejam movimentos sociais, movimentos identitários, movimentos políticos, pensamentos que são formados politicamente no mundo inteiro e que muitas vezes a gente importa para o Brasil, né? Conceitos, palavras de ordem, etc. Como é que você vê a necessidade de contextualização dessa luta internacional pelas liberdades e de que maneira é essa relação? É a mesma luta no mundo inteiro ou é preciso, de fato, a gente ter uma ambientação e uma contextualização para os nossos locais? E aí depois também queria que você falasse do filme para a gente um pouco. Cada movimento, cada espaço tem suas particularidades. Eu estava conversando isso com uma amiga que faz parte do movimento negro. As particularidades do movimento negro, de um negro da Bahia, de Salvador, não é a mesma de um negro do interior. Acho que a gente não consegue nos entender enquanto sociedade se a gente não olhar para as particularidades, sabe? Entender que, por exemplo, existem muitos lugares de privilégios,
mas os lugares de privilégio se diferenciam também a partir das particularidades. Assim. Acho que isso é importante. Claro, existem coisas que são universais, existem. É super importante a gente entender e a gente abraçar também, né? Essa questão, por exemplo, que a gente vivencia política, não afeta só o Brasil, né? É uma questão que afeta o mundo todo. Mas também a gente precisa entender as particularidades de cada, porque senão a gente vai ficar sempre muito isolado, né? A gente sempre vai ficar distante. Ainda mais no Brasil, que é um país tão diverso e tão grande, né? E aí eu acho que o Alice é exatamente isso, assim. Eu acho que é entender um Brasil central que muitas vezes é esquecido, né? Não é visto, pegando uma obra que é universal. Aí eu acho que o filme Alice dos Anjos é exatamente isso, assim, vai nesse lugar de eu pego uma obra que é universal, que é Alice no País das Maravilhas, e vou tentar compreender as questões que são nossas, né? São nossas enquanto sertanejo, enquanto brasileiro, sabe? Ancorado em Paulo Freire. Eu trago muito o pensamento de Paulo Freire dentro da obra. Quando surge Alice, eu estava lendo a obra para um outro trabalho e aí eu comecei a imaginar como que seria uma Alice no País das Maravilhas no Brasil e como que seria uma Alice no País das Maravilhas se ela acontecesse no sertão. Aí a primeira coisa que eu pensei, não tem como ser essa Alice loira de olhos verdes, tem que ser uma Alice preta, ela não corre atrás de um coelho branco, sei lá, onde é que a gente vai achar um coelho aqui? Ela corre atrás de um bode preto. Então a gente vai criando situações para falar sobre identidade, e mais do que isso, a importância de uma construção identitária para uma construção coletiva, sabe? Eu não posso desvincular minha identidade da identidade dos meus pares, sabe? A nossa Alice, a grande jornada dela é isso. Assim, ela vai encontrar vários personagens que são oníricos, que são de um lugar fantástico, só que eles estão sendo oprimidos por um coronel. Para ela se entender enquanto Alice, enquanto mulher, enquanto menina, para ela entender essa identidade individual, ela precisa embarcar e se inserir numa luta que é coletiva, uma luta contra a opressão. Aí a gente pensa muito numa educação que é libertadora, uma educação que ela precisa existir para nos tornar sujeitos, né? Com consciência política, com consciência um sujeito de direito, né? E de alguma forma também acaba sendo universal, né? Porque se a gente fala sobre opressão, quantos países também não estão passando por momentos assim? A opressão é uma coisa que é universal, mas a gente vai falar sobre a cultura popular, a cultura que é nossa. Eu acho que isso é rico, né? Mostrar a beleza do que a gente produz, do que a gente faz. Eu estava vendo uma entrevista sua, você falando sobre o processo da realização de Alice e de como isso impactou uma economia cultural na cidade, né? Vocês trouxeram especialistas de cinema, mas uma dinâmica de que isso se multiplicasse entre a equipe que fosse toda local. Me conta um pouquinho sobre esse processo, como é que foi essa economia criativa e cultural ali em torno do filme? Para além da questão da economia em si, porque, enfim, foi um filme que a gente tinha pouco recurso, um filme muito grande com pouco recurso, nos importava refletir atrás da câmera aquilo que a gente estava dizendo na frente, sabe? Porque eu acho que é uma outra questão que eu tenho com relação a ser artista e vivenciar a arte e tal. Eu percebo que muitas vezes a gente vive numa hipocrisia, né? A gente fala A, mas a gente age Z, sabe? A gente tem um filme que é freiriano e que vai discutir educação, emancipação, política. É importante que o nosso fazer seja também, reflita isso. Primeira coisa que a gente pensou, vamos fazer desse filme uma escola, um instrumento de capacitação. Então a gente tem artistas superpotentes aqui que nunca fizeram filme. Como é que a gente pode capacitá-los? Trazendo pessoas que assumam esse lugar professoril, né? Dentro do set. Então, aí a gente trouxe a diretora de arte, Luciana Buarque, uma monstra, né, dentro do cinema e dentro da TV brasileira, fez Hoje é Dia de Maria, fez Subúrbia, fez vários trabalhos com o Luiz Fernando Carvalho, já dominava essa linguagem do fantástico, da fantasia, de uma linguagem mais poética.
também dentro do trabalho dela no teatro, enfim. Trouxemos ela, topou assumir esse lugar, né, de formação, e toda a equipe de arte foi local. Há poucos dias a gente estava gravando alguns curta-metragens com recursos da Lei Aldir Blanc, e que a gente teve diretores de artes que foram assistentes dela, sabe? Então, assim, hoje a gente tem a capacidade de pessoas que trabalharam, que foram formadas no filme, assumir funções que antes não tinham experiência. Isso é muito bonito. Isso é fazer do cinema um exercício, um instrumento mesmo de formativo, educativo. Acho isso muito, muito bacana. A gente precisa formar pessoas locais e criar condições de se ter um ambiente de trabalho de respeito, assim, em que as pessoas se respeitem, né? Porque também rola muito dentro dos fazer artístico esse lugar opressivo também. Se você for perguntar situações de set de grandes filmes, você vai ver se estabelecendo esse lugar de poder, né, em que você tem um diretor que manda e que está lá no topo, e o restante ali tentando, enfim, servindo ele. Não é à toa que a gente vê muitas denúncias hoje em dia, desde aqui no Brasil quanto no cinema hollywoodiano, de coisas como assédios que acontecem. Então, assim, acho que a gente está no movimento de que não suportamos mais a velha forma de fazer arte. Não é mais suportável. A gente precisa pensar, repensar e criar condições mais sustentáveis e mais humanas de se produzir. E muito especificamente no cinema, assim, que é o lugar de onde eu venho. Esse momento de pandemia, né, tão complicado para todas as artes, eu acredito que para o cinema também bastante, mas como é que você está fazendo? Você está com projetos novos? Você está fazendo um filme agora, é isso? Como é que está funcionando para o setor do cinema e para você esse momento pandêmico? A gente estava rodando há poucos dias um curta-metragem. A gente foi selecionado com um projeto para produzir 7 curta-metragens. E a gente está rodando da maneira que conseguimos, né? Agora a gente deu uma pausa, porque a curva da pandemia está muito, muito alta. E aí a gente está esperando dar uma tranquilizada para retomar, sempre nesse lugar de redução de riscos, né? Seguindo todos os protocolos de segurança e tal, mas é muito difícil. A gente é muito afetado por esse período, assim. A gente vai fazendo da maneira que pode, porque de alguma forma também faz parte da nossa existência, né? Acho que a gente não é meros técnicos, tipo, eu vou trabalhar agora porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Para mim, fazer cinema é uma condição, fazer arte é uma condição existencial. Não consigo me conectar comigo mesmo, não consigo me reconhecer como sujeito se não produzindo. Imagina você ser afetado, de alguma forma impedido de exercer uma coisa que é uma condição sua enquanto sujeito. É muito difícil, mas a esperança de que logo isso passe e que a gente consiga novamente viver uma normalidade dentro do possível, né? Ou um novo normal, mas que nos crie condições de sermos quem somos enquanto artistas. Um prato para o bispo, um prato triturado e amargo. Um prato com restos de ferro, com cinzas, com lágrimas. Um prato submergido com soluços e com paredes caídas. Um prato para o bispo, um prato do sangue de Almeria. Um prato para o banqueiro, um prato com faces de criancinhas do sul feliz. Um prato com detonações, com águas loucas e ruínas e espanto. Um prato com eixos partidos e cabeças pisadas. Um prato sujo, um prato do sangue de Almeria. Cada manhã turva de suas vidas, terão fumegante e ardente sobre a mesa. Afastarão um pouco com mãos suaves, para não vê-lo, para não digeri-lo tantas vezes. Afastarão um pouco entre o pão e as uvas este prato de sangue silencioso, que estará ali a cada manhã,
Um prato para o coronel e a esposa do coronel em uma festa da guarnição, em cada festa, sobre os juramentos e as cuspidas com a luz de vinho das madrugadas, para que vejam, tremendo e frio, sobre o mundo. Sim, um prato para todos vocês, ricos daqui e dali. Embaixadores, ministros, comensais atrozes, senhoras de assento confortável e chá. Um prato quebrado, transbordado, sujo de sangue podre, para cada manhã, para cada semana, para todo o sempre. Um prato de sangue de Almeria diante de vocês, sempre. Daniel, eu queria te agradecer demais. Muito bacana falar contigo. Desejar sorte e sucesso aí nos projetos. Seguimos na luta. Obrigado demais. Eu que agradeço e, enfim, fico à disposição sempre que precisar. Foi um prazer, foi uma delícia conversar com você. Obrigado a vocês também que estão com a gente aqui no Vila Virtual. Esse foi mais um episódio da série O Contra-Ataque. Na próxima quarta-feira a gente volta.